momentos de incompreensão, momentos de egoísmo, momentos de falta de comunicação, momentos de falta de amor. Isso daí está impregnado dentro do lar. O marido não compreende a esposa não compreende o marido. O marido não dialoga com a esposa não dialoga com o marido. A esposa faz da vida dela o que ela quer, o esposo faz da vida dele o que ele quer. Isso não é correto, porque tem que existir comunicação dentro do lar. Ou mais a fundo, dentro de um lar, não pode existir o meu dinheiro e o seu dinheiro. Dentro de um lar tem que existir o nosso dinheiro, o nosso salário, o nosso carro, a nossa geladeira. Quando o teu problema é um fogão, não é o teu fogão, mulher, é o nosso fogão, porque o homem come do fogão. Com a comida que o homem come não sai do fogão. E pronto. O homem está orando a Deus, Deus está alimentando ele pelos corpos. Não! A comida sai do fogão, então é o nosso fogão. A sociedade, infelizmente, ela vive um vazio de Deus, onde o povo quer as bênçãos de Deus, mas não querem compromisso com Deus. Elas querem ser abençoadas por Deus, mas não querem ser comprometidas com Deus. E está caminhando de tal forma que está causando muitos conflitos dentro dos lares. Por quê? Porque Deus está faltando no lar, porque tem muito lar que não tem Deus. Irmãos, eu sou sincero em dizer, tem muito crente que está na casa de Deus, que Deus não está no lar dele, porque ele não é crente de verdade. Tem que chegar em casa, dobrar o joelho e falar: Deus, volta aqui no meu lar, Deus. Se o conflito está estacionado lá, é que Deus saiu de lá. Porque onde Deus está, existe o quê? Paz. Paz. Porque Ele é a paz. Onde Deus está, existe paz. Se está existindo conflito, é que Deus não está presente. E nós estamos vendo lares a cada dia em conflito. Por quê? Porque o que a família vê vai influenciar ela no lar. O que a família assiste vai influenciar ela no lar. Na onde que o filho aprende a chamar o pai de velho? Na igreja? Vocês já viram meu pai vir aqui e eu falar: está conosco o velho Diácono Antônio? Não. Eu digo: está conosco meu pai, o irmão Antônio, que é diácono na igreja do Vila Barros. E quando eu apresento a minha mãe, está conosco a velha irmã Clarice. Não. Então, da onde que vem esse negócio de aí, velho? Vem da televisão, que a televisão ensina, joga isso dentro do lar, as pessoas aprendem, e daí fica levando à frente. Aquilo que nós assistimos reflete naquilo que nós vivemos. E nós vamos ver na Bíblia agora que muitas famílias de homens de Deus e de mulheres de Deus viveram em conflitos, mas quando eles tomaram uma posição na vida, a vida mudou, irmão Renatinho. A vida mudou.
Cláudio, marido de Abraão. Abraão, homem de fé. Mas a família dele também teve uma turbulência, porque ele tinha lá na família dele um sobrinho que se chamava Ló. Teve um sobrinho lá que se chamava Ló. E os pastores de Abraão começaram a contender com os pastores de Ló. E daí começou a criar um tumulto, um conflito familiar. Esse conflito familiar só acabou quando um dos dois cederam. E quem cedeu foi Abraão. Irmãos, em um lar conflituoso, o conflito só acaba quando alguém da família cede. Nós precisamos aprender a ceder. Cláudio, fica de pé aí, por favor. Tu é isso, e mais isso, e mais isso, e mais isso. E de repente o Cláudio não fica quieto e vem, Cláudio. Vem! Pode vir! Vem! Ele não cede. E ele começa a bater boca comigo. E pastor, tu é isso, tu é isso, tu é isso. Nós não vamos chegar em lugar algum se nós ficarmos conflitando. Alguém tem que ceder. Amós, capítulo de número 3, versículo de número 3, diz assim: andarão os dois juntos se não estiverem de acordo. Primeira lição que nós aprendemos nesta noite, que eu aprendi quando eu estava lendo um estudo. A primeira lição que nós aprendemos nesta noite é que em um conflito de relacionamento familiar ou em qualquer conflito que esteja acontecendo, alguém precisa dar o braço a torcer, alguém precisa ceder. Alguém precisa ceder, irmãos. O que Abraão fez? Chamou Ló. Falou assim: Ló, o negócio é o seguinte, nós somos família. Não dá para viver nesse pé de guerra, não dá para viver nesse tumulto. Vamos fazer o seguinte: para onde você escolher, eu vou para o outro lado. Ele cedeu, ele deu a oportunidade de escolha para o sobrinho. Ele deu a oportunidade de escolha para o sobrinho, dizendo assim: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele cedeu, irmão, e nós conseguimos entender a história de Abraão, não simplesmente pela fé, mas também que foi um homem que cedeu no momento do tumulto, no momento do conflito. Alguém precisa ceder. O problema é que vira um bate-boca generalizado, um tumulto, parece torcidas uniformizadas, brigando. É você não, é você não, é você não, não sou eu, é você. E não pode acontecer isso. Alguém tem que ceder, irmão. Abraão estava errado? Não, mas ele cedeu. Os inteligentes sabem que há momentos que é necessário ceder, porque senão não chega a lugar nenhum. Outra família de José, Gênesis capítulo de número 37. Dentro da família tinha ciúmes e tinha inveja. Inveja e ciúmes destrói qualquer família. Os irmãos tinham muita inveja e muitos ciúmes de José. E vai para a história de matar, e depois vão para a história de vender, joga ele numa cisterna, ele vai parar lá no Egito, ele vira um homem poderoso lá, e ele só resolveu aquele conflito familiar quando ele perdoou
perdoou, Rodrigo, os seus irmãos por aquilo que eles haviam feito, Maxwell. Quando ele está lá no Egito, como governador, como homem forte lá, ele manda chamar os irmãos, Mário. Chama os irmãos. E ele perdoa os irmãos por aquilo que eles haviam feito. Ele abriu o coração, liberou o perdão e não morreu de câncer espiritual. Tem muitos crentes, muitos irmãos, muitas irmãs morrendo na igreja de câncer espiritual, porque não liberam o perdão e dizem assim: eu não vou perdoar, eu não vou perdoar, eu não vou perdoar. Eu digo para você nesta noite: você não vai para o céu, você não vai para o céu, você não vai para o céu. Pastor, o senhor está me julgando? Não, eu estou dizendo que quem não seguir a paz com todos não verá a Deus, porque diz a Bíblia isso. Estou julgando. Eu estou usando a palavra de Deus para te alertar. José só solucionou o problema quando ele perdoou. Quando ele disse assim: agora, neste momento, eu libero perdão para os meus irmãos. A família voltou a ficar unida, a família voltou a ficar junto ou junta, porque ele liberou perdão. Irmãos, se você precisar liberar perdão para alguém, para solucionar um conflito, corra ainda hoje e libere este perdão, e você vai ver a sua vida prosperar espiritualmente, materialmente, financeiramente, em todas as áreas, porque tu liberou perdão. Agora, se tu não liberar perdão, a sua vida não vai à frente. O conflito vai continuar, o tumulto vai continuar. Todo dia vai ser dia de briga, todo dia vai ser dia de conflito. Não há lar que aguente isso. Todo dia é briga, desculpa a expressão, todo dia é um pau que fecha. Pelas mínimas coisas. Eu gosto de milho com molho, você fez sem molho. Você deixou a toalha na cama, a toalha não pode ficar na cama. Você pegou a pasta de dente e apertou pelo meio, tem que fazer no começo. Irmãos, normalmente as brigas são por coisas bestas, banais, que viram um incêndio que pega na casa inteira. Um tumulto, irmãos, um rolo danado, porque as pessoas não aprendem a perdoar e não aprendem a relevar algumas coisas. Não aprende. A família de José só terminou o conflito quando houve um perdão. Eu quero que você abra a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Vamos ser bíblicos nesta noite, para que você possa entender muito bem o que Deus quer falar com você. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 14, versículo de número 15, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Veja que o perdão é reflexo do que eu perdoo. Se eu chego para o Danilo e falo assim: Danilo, tu não tem perdão, tu não tem jeito, toda vez que eu cruzar com você, sobe na minha frente, porque senão cada dia eu quebro você. Como que eu vou querer ser perdoado por Deus, se eu não perdoo meu irmão?
é nem no inferno. Como que eu vou querer que Deus me perdoe se eu não perdoo o Cláudio, não perdoo o Mário, não perdoo você, e depois eu dobro o joelho e falo: Senhor, tem misericórdia, não me imputes este pecado. Cara de pau. Cara de pau. Se eu tivesse que dar um presente para uma pessoa assim, eu dava um vidro de óleo de peroba. Porque é muita cara de pau. Não perdoa a pessoa e quer ser perdoado. José só resolveu aquele conflito quando houve perdão. Na família de Ana também tinha um conflito. Pode ser o mesmo conflito que tenha na família de alguém aqui. Era o conflito da humilhação. Todo dia Ana era humilhada dentro da família. Todo dia. Penina chegava e humilhava ela. Tipo assim: eu tenho um filho, tu não pode. Eu tenho um filho, tu não pode. Como que Ana resolveu isso? Pagando com a mesma moeda? Não. Ana resolveu isso com o joelho no chão, orando. Se você está sendo humilhado ou humilhada por alguém, vai orar, vai buscar a Deus, porque Deus, Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Se alguém está te humilhando, está querendo fazer você de tapete, vá buscar a Deus, porque Deus reverte o quadro. Nunca pague com a mesma moeda. Aprenda isso. Agora eu estou aqui em cima, agora eu vou humilhar ele. Não faça isso. Mostre com educação e com caráter quem é você, homem de Deus e mulher de Deus. Tem gente que diz assim: hoje ele é chefe, mas amanhã eu vou ser chefe. E daí ele vai ser o primeiro que eu vou colocar no olho da rua. Nunca você vai ser chefe. Porque quem pensa pequeno assim não tem condição de ser chefe. Não tem condição de ser chefe. Quem pensa assim nunca chegará em lugar algum. Mas quem pega o caminho da oração como Ana pegou, chega sempre em um lugar de ser exaltado por Deus. Um grande escritor, Max Lucado, ele disse a seguinte frase: quando agimos, nós mesmos colhemos fruto do nosso trabalho. Mas quando oramos, colhemos o fruto do trabalho de Deus. Quando você age, você vai colher frutos das suas mãos. Mas quando você ora, você vai colher o fruto que vem de Deus. Irmão, pegue o caminho da oração. É bem melhor. Se alguém está te humilhando na sua família, no seu meio de convívio, na sociedade, diga a Deus o que está acontecendo e Deus vai te exaltar no tempo dele. No tempo dele, ele vai te exaltar. Um grande pregador, Spurgeon, ele disse o seguinte: sempre que Deus quer realizar algo, ele convida o povo para orar. E Deus quer realizar uma grande obra na sua vida. E está nesta noite convidando para pegar o caminho da oração. Eu disse ao Pedro, que está sentado ali do lado do Danilo, quando eu estava conversando com ele, moço que voltou para os caminhos do Senhor há poucos dias, eu disse a ele: Pedro, quando você ouvir na igreja a palavra de oração, você diga: estou dentro. Estou dentro porque eu preciso orar. Estou junto. Quando você ouvir falar de oração, diga: estou junto, vou querer orar, vou dobrar o meu joelho, porque oração resolve tudo, irmão. Oração resolve tudo. Tudo que você imagina.
ensinar, oração resolve. Mas o conflito familiar, todo mundo fala de Davi, maior rei que Israel teve. O homem que derrubou Golias porque Deus estava na vida dele. Só que teve uma família conflituosa. E Davi, mesmo sendo um grande rei de Israel, em alguns momentos não cuidou como poderia cuidar da família. Irmãos, Davi teve problemas dentro da família, problemas de traição, de perseguição, de mágoas. Davi foi um grande rei de Israel, mas não teve em alguns momentos capacidade para corrigir os filhos. A Bíblia foi escrita para nos ensinar e para nos ensinar através dos erros de alguns homens para nós acertarmos hoje. Tem alguma palmadinha que você tem que dar no seu filho hoje, para que amanhã ele cresça um homem ou uma mulher segundo princípios bíblicos. Agora, se eu, pai, se você, pai, agora se a minha esposa, mãe, você, mãe, dizer sempre assim, é pequenininho, deixa, ainda é novinho, deixa, vai deixando, que amanhã você está falando alguma coisa, ele está falando, sai fora, velho. Sai fora, velho. Eu estou pregando desta forma para você entender muito bem. Porque eu sei usar palavras bonitas, aprendi um vocabulário bonito, mas não gosto de usar. Porque às vezes eu fico falando palavras bonitas e você não vai entender o que Deus está querendo falar com você. É a mesma coisa que eu chego para você aqui. Estamos aqui reunidos nesse cenário apologético da fé cristã. Não é muito mais fácil falar, estamos reunidos aqui na igreja? É muito mais fácil, tu vai entender melhor. Então eu estou usando palavras simples para que você possa entender. Mas meu Deus me deu capacidade também de aprender palavras bonitas. Sei falar bonito também, mas não tem alcance. Irmãos, nossos filhos precisam ser corrigidos. Davi nos ensinou com o erro dele que nós precisamos corrigir os nossos filhos. Abra a sua Bíblia, por favor, Provérbios capítulo de número 3, versículo de número 24. Provérbios 3, 24. Diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Vamos trazer para os dias atuais. O que retém a vara está associado ao que retém a correção, aquele que não corrige. Eu não estou falando para você atrás da sua porta ter uma vara, e na hora que o seu filho faz alguma coisa errada, o pau come. Não é isso. Não é isso. Nós estamos no século 21. Não é para fazer isso. Não vai me dizer assim, o pastor mandou deixar um cabo de vassoura atrás da porta, e na hora que você fazer coisa errada, o cabo de vassoura vai comer, ou vai cantar. Não é isso. Reter a vara está falando hoje de umas boas palmadinhas, às vezes de um puxãozinho de orelha, na forma mais simples de dizer, de mexer com a intelectualidade da criança, de colocar ele sentado e dizer, isso não é certo, isso não é certo, se fazer de novo, eu vou cortar isso, eu vou cortar aquilo, vai ensinando a criança, vai moldando o caráter da criança, senão amanhã o seu filho, a sua filha, vai estar te tratando como algum amiguinho da rua dela. Está chamando o pai de mano e a mãe de mano. Você vai falar assim, não vai. Ele vai falar assim, vou. Quando eu tinha 18 anos de idade, estava alcançando a maioridade, sempre respeitei o meu pai.
Mas um dia minha cabeça estava mais na lua do que na terra. Eu resolvi desrespeitar meu pai. E meu pai falou assim: Luciano, tu vai para a rua, mas 10 horas da noite eu quero você em casa. Falei, tá bom, pai. 10 horas e mais alguns minutos eu passo na frente de casa numa bicicleta. Fazendo bagunça. Meu pai viu, falou assim: não vai me obedecer? Aí eu fui com a bicicleta para uma rua sem saída, Thalita. Já imagino que deu. Meu pai chegou na frente da rua. Luciano, vem, tô indo, pai. Sabe como que eu estava indo, né? Tô indo, pai. Mais lento que uma tartaruga. Aí, meu pai lá, firme, forte. Quando eu cheguei perto dele, ainda fui fazer uma gracinha, querer brincar de pega-pega. Fui pro mesmo lado que ele. Tomei um tapa na orelha e me lembro até hoje. Aquele puxão de orelha me serviu até hoje, que hoje eu ensino os meus filhos. Irmãos, às vezes uma boa conversa vale muito mais do que chegar e descer o reino. Às vezes você sentar a criança e cortar algumas coisas dela, vale muito mais. Mas há momentos que o chinelo tem que cantar. Não é espancamento, não é isso. É simplesmente você mostrar para ele te respeitar. Mas corrija, irmão. Porque se você não corrigir, amanhã você pode ser mais um pai, mais uma mãe que vai estar chorando. Porque a polícia vai corrigir. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Todos nós. E tem pessoas que mesmo corrigindo, passam por isso também. Minha sogra, vou citar aqui a minha sogra, é bióloga. E ela sempre sentou com as filhas para corrigir e para ensinar, para no futuro ela não ter dor de cabeça. O ensino, irmãos, o ensino, enquanto é criança, previne a pessoa de muitas coisas. Aprenda a corrigir. Aprenda com Davi a lição que Deus está te dando hoje. Não fica simplesmente passando a mão na cabeça e dizendo assim: nenê, é criança, tem só 12 anos de idade, ainda é meu bebezão. Então, os que 12 anos já está maior que eu. Meu irmão. A família de Davi tinha sérios problemas. Uma boa correção afasta os maus comportamentos. Um bom conselho afasta os maus pensamentos. A correção no lar de forma correta, educada e inteligente vai produzir transformação de caráter. Se você tiver dúvidas, procure irmãs na igreja que são pedagogas, que podem ajudar vocês. Que tem irmãs aqui na igreja que são pedagogas, que fizeram pedagogia. Elas vão ensinar a vocês esta questão, que a correção de forma correta. O que ela vai fazer, irmãos? Ela vai produzir a transformação do caráter da criança. Outra lição. A lição da família de Marta e Maria. Irmãos, a família de Marta e Maria. Naquela família existia tristeza e existia angústia. Porque Lázaro havia morrido. Sentimentalmente a família estava quebrada. Jesus aparece naquele lugar e diz:
tu verás a glória de Deus. Na família de Marta e Maria, a fé colocou para fora de casa a angústia e a tristeza. Na família de Marta e Maria, a fé colocou para fora da família a tristeza e a angústia. A fé em Cristo, irmãos, é uma grande ferramenta para nós vencermos as adversidades da vida. Quer acabar com os conflitos, irmãos? Vamos ceder. Brigar não leva ninguém a lugar nenhum. Vamos perdoar, irmão. Abre o seu coração e libera perdão. Não morra de câncer espiritual que está levando muita gente para o inferno porque não perdoa. Quer acabar com os conflitos, irmãos? Em vez de ficar falando de A, de B, de C, vai orar. Ora que melhora, vai orar. Ora que melhora, vai orar. Ora que melhora. Quer acabar com os conflitos? Corrija enquanto é tempo, porque pode ser que amanhã seja tarde. Quer acabar com os conflitos, com a angústia, com a tristeza? Creia em Jesus, porque Ele pode levar tudo isso para longe de você. O Cristo vive, o Cristo está vivo e está pronto a te ajudar e realizar um milagre em sua vida. Mas você precisa acreditar, você precisa crer, você precisa ter convicção de que com Jesus a sua vida pode mudar, que com Jesus a sua história pode ser uma outra história, que com Jesus as coisas que estão velhas podem se tornar novas. Aleluia, Deus. Acredite em Jesus. Glória a Deus. Está precisando de perdão aí, irmãos? Está precisando de fé aí, meu irmão, minha irmã? Tem alguém lá no lar precisando de correção? Corrige. Está precisando orar, irmão? Ore. Ore, irmãos. Ore. Está precisando de fé? Tenha fé. Acredite em Deus que pode fazer alguma coisa por você. Deus se preocupa com a sua família. Deus se preocupa com você. Deus te ama. E Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Se você
mãos para cá, por favor. Ore por ele, Maria, por favor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro por esse moço, Deus, que está, Senhor, entregando a tua vida dele a ti. Senhor, abençoa ele, Senhor, muda a história